Um dos eventos mais marcantes da sexta temporada de Game of Thrones foi, com certeza, a Batalha dos Bastardos. Por inúmeros motivos, essa luta marcou a maior parte dos fãs, tanto por acontecer num episódio muito bem gravado, como também por trazer uma esperança de redenção para a casa Stark, que desde a terceira temporada estava apanhando mais do que o Vasco da Gama. E apesar desse episódio ser um dos últimos grandes momentos de Game of Thrones, ele também foi polêmico para vários fãs, porque diversos elementos da batalha entre os Starks e os Bolton fugiram um pouco da lógica que o George R. R. Martin costuma utilizar nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. E por isso, um questionamento perdura até hoje entre os fãs. A Batalha dos Bastardos vai acontecer nos Ventos do Inverno? E bom, hoje eu vou tentar responder esse questionamento baseado não apenas na trama dos livros, mas também em algumas pistas que o próprio George R. R. Martin deixou pra gente. Então, se você ama vídeo de Game of Thrones ou das Crônicas de Gelo e Fogo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala muito sobre esse universo maravilhoso aí do George R. R. Martin. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, e antes de tudo, vamos relembrar o contexto em que acontece a Batalha dos Bastardos lá na sexta temporada de Game of Thrones. Após o Casamento Vermelho, os Bolton se tornam os protetores do norte, e de maneira muito fácil na série, eles conseguem manter o controle do território e tomam Winterfell para si, que na segunda temporada tinha caído sob as mãos do Theon Greyjoy. Enquanto isso, na muralha, o rei Stannis Baratheon tinha chegado de surpresa para salvar a Patrulha da Noite, que lutava contra o exército selvagem do Mance Rayder, e com uma força de cavaleiros bem superior, o exército do rei Stannis teve sucesso em salvar o reino de uma invasão completa do povo livre. Porém, esse não era o objetivo final do rei Stannis, que também queria retomar o controle do norte para poder continuar sua guerra pelo Trono de Ferro. E por isso, ele passa a enviar cartas para diversos senhores nortenhos, buscando o apoio deles, e até mesmo promete legitimar o Jon Snow e tornar ele Jon Stark, caso ele concordasse em apoiar a sua causa, do rei Stannis, e marchasse junto dele para reconquistar o Winterfell. E o Jon até fica tentado, mas acaba sendo eleito senhor comandante da Patrulha da Noite, e por isso ele resolve ficar na muralha e cumprir o seu juramento. E assim, o Stannis parte sozinho com seu exército para Winterfell, mas ele acaba sendo pego por uma nevasca, e então o Ramsay Bolton aproveita a oportunidade para sabotar as forças do rei Stannis e o acampamento dele. No desespero, o Stannis queima sua própria filha, a princesa Shireen, em sacrifício ao Senhor da Luz, para fazer com que a neve derretesse e assim eles pudessem finalmente marchar e atacar o Winterfell. O plano até que dá mais ou menos certo, porque a neve derrete, mas a brutalidade desse sacrifício faz com que parte do exército do Stannis acabe debandando e a moral das forças dele fica muito baixa. Mesmo assim, o rei segue com o plano original e tenta cercar o Winterfell, mas é imediatamente atacado pelas forças dos Bolton, que massacram os homens do Stannis. Por fim, o próprio rei Stannis acaba sendo executado pela Brienne de Tarth, cumprindo a promessa que ela tinha feito várias temporadas atrás de vingar o seu falecido e querido rei Renly, morto por uma sombra misteriosa que tinha o rosto do Stannis lá na segunda temporada. Enquanto isso, o Theon Greyjoy, que até aquele momento estava sendo um escravo submisso do Ramsay lá em Winterfell, tem um momento de coragem e ajuda a Sansa a escapar do castelo. Vale lembrar que nos livros não é a Sansa que está casada com o Ramsay, é a Jeyne Poole, disfarçada de Arya, mas enfim, é outra história. E lá na muralha, enquanto o Stannis está sendo derrotado, o Jon Snow acaba sendo morto pelos seus próprios companheiros, tanto por querer ajudar o Stannis a retomar o Winterfell, mas na série principalmente por ter ajudado os selvagens a fugir das terras de Sempre Inverno e ter permitido que eles passassem pela muralha, especialmente após o episódio de Hardhome ou Durolar para quem é mais chegado. Mais uma vez, vale ressaltar que esses eventos de Durolar ainda não aconteceram nos livros também, apenas na série. Enfim, a quinta temporada se encerra com a morte do Jon, e já no começo da sexta temporada, a gente descobre que juntos o Theon e a Sansa conseguiram fugir dos cães de caça do Ramsay e acabaram sendo salvos pela Brienne de Tarth, que estava ali na região. A Brienne então faz um juramento de proteger e servir a Sansa do mesmo jeito que ela tinha feito para Catelyn Stark também algumas temporadas antes. Na muralha,
muralha, a Melisandre volta para Castelo Negro desacreditada após a derrota do Stannis. O corpo do Jon foi preservado, porque os aliados dele conseguiram manter o controle da Patrulha da Noite, e por isso o Davos, que também estava na muralha, tentou convencer a Sacerdotisa Vermelha a ressuscitar o falecido Senhor Comandante da Patrulha. E a Melisandre faz isso, e no segundo episódio da sexta temporada a gente tem essa cena maravilhosa do Jon acordando, ressuscitando, e eu nem vou comentar muito aqui porque eu sou meio chorão e essa cena me emociona, porque foi uma das cenas mais marcantes que eu assisti ali, entre aspas, ao vivo de Game of Thrones, porque só quem viveu o gap entre a quinta e a sexta temporada lembra da incerteza que era saber se o Jon Snow estava vivo ou não. A gente caçava pistas, caçava falas em entrevistas, a gente realmente não tinha certeza se ele ia ou não ressuscitar. E quando ele voltou, foi uma enorme comemoração. Todas as páginas de GOT estavam lá vibrando. Eu lembro que tinha uma página de um jornal, assim, não sei se era do G1 ou do UOL, que postou, tipo, como os fãs de Game of Thrones estão agora, assim, tipo, comemorando, porque foi um evento. Game of Thrones sempre foi um grande evento, né? E pra mim a espera pra saber se o Jon Snow tava vivo ou não é muito parecida com a espera que a gente tem hoje pelos ventos do inverno, sabe? É uma coisa que realmente o fandom constantemente pensava nisso. Enfim, ressuscitado, o Jon Snow cumpre a sentença contra os patrulheiros que traíram ele e acaba executando todos eles, e então abandona a Patrulha da Noite, porque ele já tinha cumprido seus votos, afinal ele serviu a patrulha até a morte. É então que a Sansa aparece na muralha, escoltada pela Brienne e pelo Podrick. Sabendo que provavelmente a Sansa iria direto para o seu irmão, o Ramsay envia uma carta aos dois, né, incitando os Starks a atacar ele. E logo o Jon, a Sansa e o Davos começam sua campanha para reunir aliados no norte. E eles conseguem apenas uma pequena força, com destaque para a Casa Mormont, que ganha mais atenção ali na série, especialmente por conta da Bella Ramsay, né, e da pequena Lyanna Mormont. Enquanto isso, do outro lado desse tabuleiro de batalha, o Ramsay assassina o seu pai, sua madrasta e o seu meio-irmão recém-nascido, dando mais uma prova exagerada da sua maldade, e fica então pronto para liderar as suas forças contra os Starks que estavam vindo. E vale mencionar também que o Ramsay tinha um trunfo, já que um dos ex-vassalos dos Starks tinha posse do Rickon Stark, que estava perdido na série já havia várias temporadas, e eles também já tinham matado o Cão Felpudo, que morreu fora de tela. Enfim, com o palco montado, os Bolton e os Stark se enfrentaram. E os Bolton tinham tudo para vencer, especialmente por conta da sua superioridade numérica. Mas no final, a Sansa aparece com um Deus Ex Machina, uma força de cavaleiros vindos do vale, surgindo juntos do Mindinho, que ajudam os Starks a vencer a batalha em definitivo. Com o Ramsay morto e os Starks de volta ao Winterfell, o Jon avisa os nortenhos que um perigo maior viria do norte, a Longa Noite e os White Walkers, ou os outros, como é nos livros. E assim, ele termina a temporada sendo eleito o Rei do Norte, algo que seria totalmente inútil na série, já que logo o Jon dobraria o joelho para Daenerys, então se ele fosse só o protetor do Norte, como Ned Stark era, teria dado basicamente na mesma, mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, e esse é o contexto da Batalha dos Bastardos na série. Mas e nos livros? Bom, aqui no canal eu já falei muitas vezes sobre o Nó de Winterfell, que é um termo que os fãs usam para representar o quanto as coisas relacionadas aos Arcos do Norte estão complicadas nos livros. E se você quiser ter uma visão mais completa sobre esses assuntos, eu recomendo dois vídeos meus, um sobre a Batalha do Gelo e também o vídeo sobre a jornada completa do Stannis nos livros, dois vídeos que vão estar aqui nos cards para vocês conferirem. Porém, em resumo, nos livros, os Bolton estão presos no Winterfell por conta de uma nevasca. E no castelo lá de Winterfell também estão vários outros senhores nortenhos que foram ao casamento do Ramsay com a falsa Arya. Além disso, do lado de fora, o Stannis e o seu exército estão presos numa vila a 3 dias de viagem de Winterfell.
O seu exército também tá bem fraco, mais ou menos como acontece na série. Mas a Shireen e a Melisandre estão na muralha, então ele não vai queimar a própria filha para se salvar. Além disso, nos livros o Stannis está confiante, porque ele sabe que os Bolton enviaram um exército dos Frey na frente para tentar pegar o Stannis desprevenido. Mas ele sabe dessa armadilha e tá preparado para ela. Enquanto isso, a Sansa tá lá no Vale de Arryn, junto do Mindinho, tentando bolar uma estratégia para que ela se case com o Harry Hardyng, o herdeiro do Vale, enquanto ela finge ser uma filha bastarda do próprio Mindinho. E ninguém mais no reino sabe que é a Sansa que tá ali e que ela ainda tá viva e tal, porque ela tá sendo perseguida pelo assassinato do rei Joffrey ainda. E mais uma vez, se você quiser mais informações completas sobre o arco da Sansa nos livros, um vídeo vai estar aqui no card para vocês conferirem. Além disso, na muralha, o Jon foi morto pelos seus irmãos da patrulha, mas um pouco diferente do que acontece na série, nos livros o Jon estava realmente preparado para desertar. Isso porque ele recebeu a carta do Ramsay ameaçando a Patrulha da Noite e informando que o Ramsay queria sua noiva de volta. Supostamente essa noiva seria a Arya. Como o Jon ama muito a Arya, ele resolve ir para Winterfell para tentar salvar ela e acabar com a ameaça do Ramsay de uma vez por todas. Mas antes de conseguir executar o seu plano, ele mesmo é morto pelos outros patrulheiros. E nos livros, por enquanto, ele segue morto. E como eu já mencionei aqui, nos livros a esposa do Ramsay é a Jane Paul, que está disfarçada de Arya. E assim como acontece na série, a Jane foge junto do Theon Greyjoy, meio que se aproveitando da nevasca que está rolando lá em Winterfell. E, ao invés de pararem juntos da Brienne, que tá lá nas terras fluviais nos livros, os dois acabam parando no acampamento do Stannis. O Stannis então prende o Theon e planeja executar ele, já que o Theon é supostamente culpado por ter matado o Bran e o Rickon Stark quando ele tinha tomado o Winterfell. Mas o Stannis envia Jane Paul de volta pra muralha para ficar protegida lá com o Jon. Além disso, o Stannis também mandou contratar forças mercenárias vindas de Essos, que tem a ordem de continuar apoiando a sua causa através da princesa Shireen, caso o próprio Stannis morra em combate. E para finalizar todo esse nó que a gente tem lá no norte, o Davos também tá em Skagos. E Skagos é uma ilha que pertence ao território do norte, mas que fica isolada no Mar Tremente ao leste. A ilha é considerada um local bem selvagem porque os Skagosi, os habitantes da ilha, são supostamente canibais. E por que infernos o Davos foi para Skagos? Ele foi para lá para buscar o Rickon Stark e o Cão Felpudo, que depois de se separarem do grupo do Bran no final do segundo livro, provavelmente foram levados pela Osha até Skagos para ficarem em segurança. Ou seja, como vocês podem ver, as diferenças de contexto entre série e livro são bem grandes nesse momento e nesse arco lá do norte. Mas apesar dessa complicação, a gente tem sim alguns motivos para acreditar que a Batalha dos Bastardos pode acontecer nos Ventos do Inverno, mas que ela teria consequências e causas bem diferentes. Bom, o primeiro ponto pra gente pensar é que nos livros o Jon estava realmente disposto a abandonar tudo e ir para Winterfell para lutar contra o Ramsay. E a gente não tem como saber se esse sentimento vai continuar com ele quando o Jon ressuscitar, porque aqui a gente vai considerar que ele vai ressuscitar. Isso porque nos livros, toda vez que alguém é ressuscitado, a pessoa volta um pouco diferente. Parece que a ressurreição sempre faz a pessoa perder uma parte da sua humanidade, por não ser um processo natural. Então não dá pra saber se o Jon vai voltar com a personalidade intacta ou se ele vai ser realmente afetado por essa morte. Inclusive, o impacto na personalidade do Jon pode depender do tempo que ele demorar para ser ressuscitado. Sem contar que o Stannis enviou a Jane Paul lá pra muralha. Sendo assim, se o Jon ressuscitar e se encontrar com ela, ele vai saber que a Arya não era casada com o Ramsay. E aí fica a pergunta, ele ainda vai querer marchar para o Winterfell, sabendo que a irmã dele não tá com o Ramsay, mas tá em outro lugar ou tá em segurança? Bom, a gente sabe que o Jon é um personagem bem diferente dos livros do que ele é na série. Nos livros ele é muito mais decidido e muito mais maduro, pelo menos na minha opinião. E por isso, pra mim, o foco dele nos livros sempre vai ser a Longa Noite. O Jon dos livros sabe o mal que os outros representam e vai querer lidar com isso mais do que lidar com qualquer outra coisa. Só o amor pela Arya foi realmente capaz de fazer com que o Jon quisesse abandonar por um momento a luta contra os outros, tudo para poder salvar sua irmã. É por isso que eu tenho certeza que o Jon, se ressuscitar, ele não vai se importar nem um pouco em ser o Rei do Norte, em ser o Senhor de Winterfell, ou se ele descobrir que ele é filho do Rhaegar Targaryen, não vai se importar com o Trono de Ferro, não. O foco do Jon é a luta contra os outros, ele está determinado em relação a isso. E mais do que isso também, ele é um filho do Ned Stark, né? Mesmo sabendo que o pai dele é o Rhaegar, ele não vai ligar, ele vai continuar sendo filho do Ned Stark, ele vai continuar querendo lutar contra os outros. Porém,
talvez o Jon entenda nos livros que lutar o Winterfell seja realmente necessário. Isso porque o Stannis deve vencer a batalha contra os Frey que estão marchando para chegar até ele, mas dificilmente o rei Baratheon vai conseguir superar os Bolton. Vale lembrar que nos livros o Roose Bolton segue vivo e ele é um dos maiores comandantes militares vivos que existem em Westeros. Tendo a vantagem numérica e um exército mais saudável, provavelmente o Roose Bolton vai conseguir sim superar o Stannis. E se a gente pensar nessa teoria do rei Stannis morto, pode ser que a única chance de sobrevivência para o Jon seja também lutar contra os Bolton. Isso porque o Ramsay já ameaçou atacar a patrulha na intenção de recuperar sua esposa. E Castelo Negro não tem defesas pelo sul. Assim, o Jon vai precisar escolher entre fugir ou lutar. E eu acho difícil que o Jon escolha fugir, ainda mais de saber tudo que o Ramsay fez com a coitada lá da Jeyne Poole. Por mais que não esteja com a Arya, o Jon sabe que a casa Winterfell é a casa dos Starks, ele, né, tem uma sensação de que o Ramsay é um cara mau. E tendo essa ameaça do Ramsay querer atacar a patrulha e atrapalhar a realocação dos selvagens, e até talvez capturar a Shireen, né, e a Melisandre, que estão lá, entre aspas, indefesas na muralha, eu duvido que o Jon escolha fugir. Porque aí, essa ideia dele não fugir não tem a ver com o Jon querer lidar com políticas do reino, e sim com ele querer fazer o que é certo e proteger os mais fracos, que é bem a vibe que o Jon tem também. Sendo assim, eu acredito que o Jon vai querer marchar contra o Winterfell e contra os Bolton, e talvez ele consiga apoio do que restar das casas nortenhas que tenham sobrevivido à batalha junto com Stannis. Mas especialmente eu acho que o Jon pode ter uma aliada muito importante, a princesa Shireen. Isso porque eu duvido que as forças mercenárias que vão apoiar o Stannis cheguem a tempo de ajudar o rei na sua batalha contra os Bolton. Mas talvez essas forças cheguem para apoiar a princesa Shireen. Nesse caso, o Jon poderia usar a Melisandre, que nesse momento da história provavelmente vai passar a pensar que o Jon é o príncipe que foi prometido, devido à derrota do Stannis, para convencer a Shireen a ajudar o próprio Jon a lutar ele mesmo contra os Bolton. E assim, o Jon teria um boost para lutar contra o Ramsay, até porque a Sansa não vai aparecer nos livros. No sexto livro, todo o arco da Sansa provavelmente deve envolver o Vale de Arryn, independente do que for acontecer por lá. Eu acho que ela não vai sair do vale antes do final do sexto livro. Além disso, Jon pode ter mais um aliado na Batalha dos Bastardos, os Manderly. Isso porque foram os Manderly que negociaram com o Davos para buscar o menino Rickon lá em Skagos. O plano era, se o Davos conseguisse pegar o Rickon lá em Skagos, os Manderly passariam a apoiar o Stannis. Se o Stannis estivesse morto, os Manderly teriam que apoiar a Shireen. Se a Shireen tivesse aliada com o Jon, os Manderly iriam apoiar o Jon também. Essa é a minha lógica. E nesse caso, eu acredito que o Davos, o Rickon e o Cão Felpudo cheguem também a tempo de apoiar o Jon nessa batalha. E eu até tenho um motivo a mais para acreditar nessa possibilidade. Uma pista deixada pelo próprio George R. R. Martin nos roteiros que ele escreveu para a quarta temporada de Game of Thrones. E se você estiver confuso aí com essa informação, calma que eu explico. Até a quarta temporada de Game of Thrones, o George R. R. Martin sempre escrevia um roteiro para um episódio de cada temporada. Por exemplo, o Martin escreveu o roteiro do episódio 8 da primeira temporada, que é chamado de The Point End. Ele também escreveu o episódio 9 da segunda temporada, que é Blackwater, e o episódio 7 da terceira temporada, The Bear and the Maiden Fair. E, por fim, ele também escreveu o roteiro do episódio 2 da quarta temporada de Game of Thrones, The Lion and the Rose. E talvez você esteja se perguntando por que o Martin não escreveu mais episódios para as outras temporadas. Bom, segundo o próprio Martin, porque os roteiros desses episódios tomavam muito tempo dele e ele queria usar esse tempo para se dedicar ao sexto livro, Os Ventos do Inverno. Lembrando que o último roteiro que ele escreveu para a série foi lá em meados de 2013 e 2014, para a quarta temporada no caso. Enfim, também tem rumores de que o Martin deixou de escrever os roteiros para a série, porque nesse último roteiro que ele escreveu para a quarta temporada, os D&D mudaram um monte de coisa que ele tinha escrito. Já naquela vibe dos D&D de quererem tirar as coisas mais mágicas da série, e o George R. R. Martin não gostou, e aí não quis mais escrever roteiros ali para a série. Mas enfim, de qualquer jeito, o importante pra gente é que quando o Martin escreveu o roteiro para esse episódio da quarta temporada, ele colocou no roteiro que o Ramsay iria aparecer, iria usar os seus cães de caça para perseguir e capturar uma garota, tudo por puro esporte. E de fato a gente vê essa cena acontecendo na série. Agora, o interessante é uma observação que o George R. R. Martin deixa num trecho desse roteiro. Quando ele escreve sobre os cães do Ramsay, ele também anota o seguinte detalhe, abre aspas, uma nota para referência futura. Uma ou duas temporadas depois, a matilha de cães de caça do Ramsay será enviada contra os lobos gigantes Stark.
então devemos aumentar os cães o máximo possível neste e nos episódios subsequentes. Fecha aspas. Bom, muito revelador. O próprio Martin coloca aqui essa nota no roteiro da série, informando que os cães do Ramsay deveriam ser mostrados na tela como cachorros um pouco maiores, porque em algum momento eles seriam usados na trama para enfrentar os lobos Stark. E notem que o Martin diz que essa batalha de cães e lobos aconteceria cerca de 2 temporadas depois da 4ª, ou seja, numa possível 6ª temporada, que tecnicamente estaria alinhada com os eventos do 6º livro. Isso significa que, próximo do 6º livro, os cães do Ramsay vão estar numa posição de lutar contra os lobos Stark. Mas, no geral, os lobos Starks estão todos espalhados pelo mapa. A Lady da Sansa já morreu. A Nymeria tá com uma alcateia nas terras fluviais. O Verão tá junto do Bran para lá da muralha. O Fantasma tá junto com o Jon lá na patrulha. E o Cão Felpudo tá com o Rickon em Skagos. Então fica a dúvida, quem os cães do Ramsay poderiam enfrentar? Bom, a Lady e o Verão a gente pode excluir, uma porque a Lady já morreu, e o Verão por estar realmente muito longe ali do Ramsay. A Nymeria seria uma possibilidade, mas nos livros fica claro que a alcateia dela está nas terras fluviais e que, por conta do inverno que está chegando, a caça está ficando cada vez mais difícil da alcateia conseguir. Ou seja, se a alcateia dela está enfrentando problemas de falta de comida por conta do inverno, não faz sentido essa alcateia migrar mais para o norte, onde é mais frio ainda e teria menos comida. Faria muito mais sentido eles marcharem para o sul, para o leste ou para o oeste. Então sobra o Fantasma e o Cão Felpudo. É claro que poderia ser uma cena do Ramsay de certa forma caçando o Rickon e matando o Cão Felpudo, de alguma forma se assimilando ao que a gente viu acontecendo ali em Game of Thrones na série, do Ramsay ter a posse do Cão Felpudo e do Rickon antes da batalha começar, mas não sei, acho bem difícil. Vale lembrar que os D&D queriam se livrar de tudo que era mágico na série, e isso incluía os lobos gigantes, por isso que eles mataram o Cão Felpudo tão fácil. E eu acho difícil que o Martin use os lobos da mesma forma nos livros, porque nos livros os lobos continuam super relevantes. O Jon e a Arya, por exemplo, seguem tendo visões onde eles entram dentro dos seus lobos e acompanham eles em caçadas noturnas, por exemplo. Então o Jon e a Arya, que não foram mostrados tendo poderes de warg na série, nos livros são mostrados o tempo todo. Por isso, por conta dessa dica do George R. R. Martin, eu acredito que nos livros vai haver um momento em que o Rickon e o Jon, juntos do Fantasma e do Cão Felpudo, vão enfrentar sim o Ramsay e os seus cães. E o melhor momento para isso acontecer é numa possível Batalha dos Bastardos, com as forças dos Boltons enfraquecidas após ter enfrentado o Stannis e o Jon sendo reforçado pelos mercenários que o Stannis contratou para apoiar Shireen, além, é claro, de outras casas nortenhas e dos Manderly. Nesse caso, talvez o Rickon se case com a Shireen, unindo o norte à causa póstuma do Stannis. Aí o Jon ficaria livre para buscar fortalecer o norte para se preparar para a longa noite, sem precisar se preocupar com políticas, talvez algo assim. Até porque o sul, nesse momento da história, provavelmente vai estar um caos por conta da briga do jovem Griff contra os Lannisters para ver quem fica com Porto Real. Então provavelmente o sul não vai ser um problema ali pro norte resolver suas tretas. E é claro que eu sei que existem teorias de que a Shireen vai ser queimada nos livros também, seja pela Melisandre ou pelo próprio Davos, o que eu considero bem improvável. E também tem teorias de que o Rickon vai morrer ou vai estar muito selvagem por conta do seu tempo passado em Skagos, então ele não vai conseguir governar o Winterfell ou ser de grande ajuda. De qualquer jeito, eu imagino que a Shireen e os seus mercenários podem sim representar nos livros o papel que a Sansa e os Cavaleiros do Vale tiveram lá na série, e ser a principal força do exército do Jon contra os Bolton. E por fim, eu imagino que mesmo que o Rickon esteja muito selvagem, o Cão Felpudo vai sim participar da batalha, junto do Fantasma, e que eles vão meter o cacete nos cães do Ramsay. Senão o George R. R. Martin não teria feito essa observação. Mas é claro que aqui eu só tô trazendo uma teoria. Não dá pra cravar se realmente vai acontecer uma Batalha dos Bastardos nos livros, porque lá as coisas são muito mais complexas. E vale comentar que existem outras teorias, como por exemplo a de que enquanto o próprio Roose Bolton vai lutar contra o Stannis na Batalha de Winterfell, o Ramsay vai marchar contra a Patrulha da Noite usando um exército menor, e aí a gente teria uma Batalha dos Bastardos um pouco menor lá na muralha. Dessa vez com um ataque vindo pelo sul, né, lá em Castelo Negro. E nesse caso apenas o Fantasma lutaria contra os cães do Ramsay. Porém, vale ressaltar que no seu comentário do roteiro, o Martin diz que a matilha dos cães do Ramsay vão enfrentar lobos gigantes no plural, indicando, claro, que deve ser mais de um lobo gigante que eles vão encontrar. Então, enfim,
Deixe nos comentários o que vocês acham sobre essas ideias e qual é a teoria de vocês. Vocês acham ou não que vai rolar a Batalha dos Bastardos nos livros? Também deem uma olhada aí na descrição do vídeo, porque eu coloquei lá a matéria original que traz as notas de roteiro que o Martin escreve pro episódio da 4ª temporada. É uma matéria da Vanity Fair, que tá em inglês, mas vocês podem traduzir ali usando o Google. Mas é isso, pessoal. Não se esqueçam de comentar nesse vídeo, que eu tô sempre lendo tudo e respondendo o que eu posso. Também não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se vocês ainda não foram inscritos, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.